irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias do texto para a reflexão dessa noite, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Nós leremos do verso 21 ao verso 28. Mateus 15, verso 21 a 28, que diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Que Deus nos abençoe a leitura dessa mensagem, essa palavra para nossa edificação. Há frases que marcam a vida e a história de algumas pessoas. A nossa história, a história do Brasil, eu lembro de duas, pelo menos, dentre tantas outras que narram alguns livros de história. Primeiro tem aquela famosa frase dita às margens do rio Ipiranga, que dizem que não foi bem daquele jeito, não foi com aquela pompa toda, mas vocês lembram que frase é essa? Independência ou morte? Quem foi que disse essa frase mesmo? Qual dos dois? Primeiro, né? E essa? Para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Quem é que disse essa? Dom Pedro? Foi o mesmo ou foi o segundo? Foi o primeiro, né? Foi o primeiro, né? Olha lá, hein? E essa aqui, ó. Nunca antes na história deste país. Essa é mais recente, né? Não estou comparando ele aos outros dois, mas se bem que eu não sei para quem seria pior isso, mas eu acho que opiniões políticas não cabem aqui. Mas foi um presidente do nosso país durante 8 anos, Lula. E aquela famosa frase, I have a dream, eu tenho um sonho. De quem é essa frase? Martin Luther King. Vocês estão bem, hein? E dentre essas frases, há inúmeros personagens da história que também deixaram marcados os seus nomes por conta de não só algumas frases, mas por tudo que fizeram. E uma frase também sempre me chamou a atenção, e é exatamente sobre essa frase, mas não somente sobre ela, mas sempre me chamou a atenção essa frase, dessa mulher que aparece aqui uma vez só. Uma frase que aparentemente desconcerta Jesus. Mas nós vamos perceber que não é apenas, ou não foi apenas uma frase, que fez essa mulher merecedora de que Jesus a atendesse. Quando nós olhamos para o contexto deste texto, nós vamos ver que é um período onde Jesus se retira das terras de Israel e começa a ir por terras
que não faziam parte ali do povo de Israel, dos limites geográficos de Israel. Ele vai para Tiro e vai para Sidom. Dois lugares que não compreendiam o território de Israel. Jesus está saindo das suas divisas, está indo para outras terras, e quando ele sai de suas terras, sai de propósito para expansão ali daquela mensagem, é óbvio que Jesus tem Israel como o seu foco principal. Após, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, os apóstolos também têm essa missão, mas uma missão muito mais clara e evidente de expansão da mensagem do reino. Mas Jesus já começa esse processo que era necessário, uma vez que Israel tinha tomado posse da palavra de Deus, não como forma de abençoar as outras nações, mas como se fosse só deles. E é por isso que o judaísmo se tornou uma religião muito hermética, muito centrada num só povo. Mas Jesus então faz esse retiro, ele sai com seus discípulos. E quando ele vai então a essas cidades, uma mulher cananeia vem até Jesus com uma necessidade urgente. Então a primeira coisa que nós vemos nesse cenário, nesse texto, é uma mulher que não tinha tido contato com Jesus, mas que já sabia do que Jesus andava fazendo. Ela vem com uma necessidade importante, que é a libertação de sua filha, e você pode imaginar o quanto sofria toda a família, o quanto sofria a própria menina, porque ela estava constantemente possessa por demônios. Uma realidade dolorosa. E o que ela tem a pedir é fruto de sua extrema agonia, uma situação embaraçosa, dolorosa. Então ela tem um bom motivo para tentar romper todos os desafios que ela teria para conseguir o favor de Jesus, para buscar a atenção de Jesus, e esse motivo era a sua agonia, a sua necessidade. E o que ela faz então é ir atrás de Jesus clamando. A gente olha para o texto e percebe que essa mulher cananeia clamava constantemente: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela andava atrás dos discípulos e atrás de Jesus, numa demonstração de humildade, porque uma mulher não podia conversar assim com um grupo de homens, ela tinha que pedir permissão para ir até eles, para conversar com eles, mas essa mulher já sabe que Jesus andava fazendo muitos milagres. E ela tem uma necessidade, o que faz com que ela tente romper todos esses desafios que tinha para conseguir um favor de Jesus, para conseguir uma bênção de Jesus. E ela vem atrás clamando. E eu fico imaginando a cena. Os discípulos andando ali, meio que cercando Jesus como uma espécie de guarda-costas, né? E a mulher vindo atrás e clamando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós vemos primeiro ela reconhecendo quem é Jesus. Ela reconhece quem é Jesus, mesmo não fazendo parte do povo de Israel, do povo da aliança. Quando ela diz Jesus, filho de Davi, ela está reconhecendo que ele é o Messias. Essa é a expressão utilizada em várias situações pelos profetas do passado. Porque Jesus seria da linhagem de Davi, ele seria da linhagem da tribo de Davi. E é por isso que ele é conhecido como filho de Davi. Um homem expressivo, um personagem de expressão muito grande nas escrituras do passado. Então essa mulher vem com uma necessidade e reconhecendo quem é Jesus. Isso é importante para o nosso contexto,
para a nossa compreensão do texto. É uma mulher que não teve contato com Jesus, não ouviu absolutamente nada de Jesus, falando diretamente a ela ou ao seu povo. Ela simplesmente tinha escutado uma mensagem, uma história de que o filho de Davi tinha nascido, que o Messias estava entre nós, entre eles. E ela fica sabendo que Jesus está por ali. Numa outra passagem que narra essa história, em Marcos, fala que Jesus vai para lá e ele tenta manter a discrição. Ele se esconde, fica dentro de casa, de uma casa, ele fica meio quietinho ali. Mas a notícia corre e então essa mulher fica sabendo e vai até Jesus. Já que ele é o filho de Davi, eu vou até ele, eu tenho uma necessidade. Se ele já curou e já atendeu muitas pessoas, eu vou até ele. E é interessante porque quando ela clama, no versículo 23 diz o seguinte: ele, porém, não lhe respondeu palavra. É impressionante como essa história se assimila ou se assemelha à nossa situação diante de Deus, diante de Jesus. Como, mesmo tendo uma necessidade importante, uma situação que nos traz embaraço, dor, sofrimento, muitas vezes o que recebemos de resposta é a não resposta. Oramos, pedimos, clamamos, gritamos: Senhor, tem compaixão de mim, a minha causa é essa, a minha necessidade é essa, ela é séria, ela é grave. E o que a gente recebe em muitas ocasiões, talvez um pouco mais, um pouco menos em cada caso, mas em muitas situações, o silêncio é a resposta que recebemos. Mais grave ainda é quando nós olhamos e percebemos que no texto os discípulos dizem o seguinte: mestre, despede-a, porque ela vem chateando. Ela está, se fosse na palavra de hoje, ela está enchendo a paciência. A mulher está gritando aí atrás, manda ela embora. Os discípulos percebem que Jesus não responde, então eles imaginam o seguinte: bom, Jesus também deve estar estorvado com ela. Deve estar chateado, então vamos dar uma sugestão, né? Jesus, manda ela embora, a gente não vai fazer isso. Percebam, no contexto próximo, anterior, Jesus tinha alimentado uma multidão que os discípulos dizem: Senhor, já está se aproximando o final da tarde, o pessoal tem fome, manda eles irem embora buscar comida, daqui a pouco eles vão causar problemas para a gente. E aí, Jesus diz o seguinte: dê a elas o que comer. Não fazia muito tempo eles tinham feito a mesma proposta. E eles tinham recebido de Jesus a seguinte resposta: resolvam. Não é tanto quanto curioso isso? Veja se não se assemelha à nossa situação em outras tantas ocasiões. Talvez nós estejamos no lugar da mulher, clamando por socorro. Mas às vezes também estamos no lugar dos discípulos, dizendo assim: ah, Senhor, tem tanto problema esse sujeito. Certa vez eu ouvi alguém dizendo para mim assim: ah, eu não aguento mais fulano de tal, porque só vive falando desse problema. Parece que está querendo se vitimizar. Eu concordo que em alguns casos exista esse tipo de pessoa, mas também concordo que em muitas ocasiões nós damos de ombros para os problemas das pessoas. Não entendemos que se aquela pessoa fala tanto daquele problema é porque aquilo monopoliza os seus dias, suga as suas energias, drena a sua capacidade de pensar, de amar, de sorrir. E como os discípulos, nós praticamente dizemos: ai, para de falar disso. Chega, descansa em Deus. Não é isso que muitas vezes a gente diz? Descansa em Deus. As
As pessoas não estão precisando de respostas formatadas, elas estão precisando de atenção porque suas necessidades são urgentes. Suas causas são genuínas. E elas não vêm clamando atrás de Jesus à toa. É porque estão sendo motivadas pela sua agonia, pelo seu sofrimento. E se nós olharmos ainda para o contexto, nós vamos perceber o seguinte. Aliás, antes de voltar para o contexto, eu queria chamar a sua atenção para uma questão. Jesus não responde ao clamor da mulher num primeiro momento, certo? Mas ele também não responde à proposta dos discípulos. Os discípulos propõem: mande a mulher ir embora. E qual é a resposta de Jesus? Versículo 24. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí? Ele também não respondeu ao pedido dos discípulos. O que mostra que, se nós olharmos para o ministério de Jesus, vamos perceber que a maneira mais eficaz que Jesus utilizou para ensinar foi o seu próprio ministério. Foi ele agindo. Portanto, Jesus está mais uma vez ensinando aos seus discípulos. Porque em tantas outras ocasiões, Jesus falava algumas coisas e eles diziam assim: Senhor, nos explique essa parábola porque a gente não alcançou. No contexto próximo, nós percebemos ele dizendo aos discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus, que estavam cobrando de Jesus e dos discípulos lavar as mãos antes de comer, porque aquilo, segundo os religiosos, era um pecado abominável. E aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês também transgridem a lei, porque vocês dizem que são os santos, os bambambãs aí da história, mas vocês não honram os seus pais. Porque o que faziam os religiosos? Eles davam a sua oferta ao templo, e os pais que padeciam por necessidades, eles não ajudavam. Quando os pais iam até os religiosos pedindo ajuda, eles já diziam o seguinte: o que eu tinha que te ajudar, eu já dei para Deus. E aí Jesus vem e toma. E aí ele vai dizer: tome cuidado com o fermento dos fariseus, porque o que contamina o homem não é aquilo que entra, e ele fala isso aos religiosos, mas aquilo que sai da boca do homem, porque vem do coração, e é do coração que procedem os maus desígnios. É lá que nasce a inveja, o ciúme, o assassinato, o adultério. Ele fala isso no contexto próximo, bem próximo, você pode ler depois. Aí eu fico imaginando, Jesus acabou de dizer que o que contamina o homem é o que sai da boca do homem, e ele está prestes a dar uma resposta que parece que o contaminaria. Porque Jesus dá uma resposta meio atravessada para aquela mulher. Mas não se engane, não nos enganemos. Jesus está mais uma vez não só atendendo uma mulher, como ensinando os seus discípulos. Lembremos que esses discípulos são judeus, e eu disse que os judeus eram exclusivistas, eles queriam manter a verdade para eles mesmos, e Jesus está preparando uma nova época, uma nova geração, que vai sair dos limites de Israel, e precisa sair dos limites de Israel, para que o reino de Deus possa progredir. Então Jesus dá uma frase como resposta, e a resposta para eles é essa: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Será que Jesus teria então entrado em contradição com isso? Aquela mulher não é da casa de Israel. E agora, Jesus? Como é que o Senhor resolve isso? Quando ele responde isso aos discípulos, enquanto talvez eles continuam caminhando, o texto nos mostra no verso 25 que essa mulher
vem e o adora, dizendo: Senhor, socorre-me. Antes ela clamava por compaixão, agora ela que andava atrás, vem adiante da comitiva e se prostra na frente de Jesus, de forma que ele não pode continuar antes que olhe nos olhos dela. Porque a palavra diz que ela o adorou, e isso só poderia ser feito de frente. Essa é uma característica da adoração daquela época. Ela então se coloca de frente para aquele que ela considera o filho de Davi, se ajoelha, porque essa era a maneira de adoração, e diz: socorre-me. Essa situação também se assemelha aos dias de hoje. Em inúmeros casos, em inúmeras situações, clamamos por talvez meses ou até anos para que o Senhor nos favoreça em alguma causa que é importante, que é uma necessidade urgente, que nos traz agonia. E em alguns momentos a gente chega num ponto tão dramático da nossa história que nós clamamos de uma forma tão enfática. E ao invés de clamar por compaixão, a gente se joga e diz: socorre-me. Uma característica importante dessa mulher é a sua perseverança diante do tempo que ela passou ali clamando, porque de repente, talvez se fôssemos um de nós, já teríamos desistido: esse daí não vai me atender mesmo, eu vou embora e vou tratar da minha vida. Mas ela continua e vai adiante de Jesus e se prostra e o adora. É uma característica importante que às vezes nós perdemos diante das nossas necessidades, dos nossos problemas e sofrimentos. Perdemos essa capacidade de estar diante do Senhor, o adorando mesmo nos problemas, mesmo nas situações mais adversas, mesmo quando a dor nos sufoca. E em muitas ocasiões as pessoas abandonam, porque dizem: eu não vou ser atendido mesmo. Abandonam a adoração, porque suas respostas não estão vindo. Imagine se fosse assim com ela, com a mulher cananeia. Imagine se fosse assim com essa mulher. Mas ela se prostra diante do Senhor Jesus e diz: socorre-me. Se prostra e diz: socorre-me. Aí vem a resposta dura de Jesus. Versículo 26, então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí você teria toda a razão se dissesse assim: que resposta dura de Jesus. Pois bem, eu comecei falando de frases, e as duas frases que me chamavam muito a atenção eram essas duas frases, e eu fui estudar bastante o texto porque o contexto me mostrava Jesus se contradizendo numa leitura superficial. Jesus estava respondendo a uma mulher com uma necessidade, ele simplesmente poderia ou atender ou não atender, mas ele dá uma resposta dura. Interessante, porque existem dois termos para falar desse animal, cachorro. Existe um termo utilizado no grego que significa o cachorro, o cão de caça, aquele que dorme na casinha do lado de fora. Aquele que é o cachorro de porte grande, que não é doméstico de dentro de casa, é um cão bravo. E existe um outro termo que é aquele cachorrinho, sabe, aquele que fica dentro de casa, que pula na cama, que é praticamente um membro da família, né? Pois bem,
Só para termos de comparação ou de curiosidade, é esse segundo termo que Jesus usa. Isso não aliviaria para mim nada, porque ele estaria chamando a mulher de cachorrinho do mesmo jeito. Aí vem a mulher e diz o seguinte: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Sai dessa. E agora? Complicado, não? Resposta dura para uma réplica de humildade. Percebam isso. A mulher, aí sim eu daria toda a razão para ela levantar, sacudir a poeira e sair marchando e dizer assim: olha, esse aí não é filho de Deus nada, como é que o filho de Deus pode me dar uma resposta dessa? Como o filho de Deus pode me responder duramente dessa maneira? Eu, uma pessoa que tem uma necessidade, que tem uma filha sofrendo, como é que Jesus pode me responder desse jeito? Ah, Jesus, volta para Israel. Mas ela responde humildemente, porque ela sabe que a sua necessidade é maior do que seu orgulho. Ela diz: sim, Senhor, mas eu como das migalhas que sobram. Eu estou satisfeita com isso. Eu queria te perguntar o seguinte: percebendo a história dessa mulher que teve que lidar primeiro com o silêncio de Jesus, com a demora de Jesus em definir a sua situação, porque primeiro ele não responde, segundo ele responde aos discípulos, mas não atende aos discípulos, terceiro ele responde a ela e é uma resposta dura, cenário totalmente contrário. Complicado, não? Essa mulher não era ou não foi a primeira a ter que esperar. Lembram de Abraão e Sara? Eles recebem a promessa de terem um filho na velhice, sendo que Sara, ainda por cima, era estéril. E Isaac demorou entre 10 e 12 anos, desde a promessa até o cumprimento. Lembram da filha de Jairo? Jairo vem até Jesus com a filha doente, prestes a morrer. Ele fala: Jesus, vamos logo. Mas no meio do caminho tinha uma mulher, precisando de atendimento também, e ela vem e toca na orla das vestes de Jesus, e Jesus fala: alguém me tocou, eu senti que saiu o poder de mim, eu preciso parar. Eu fico imaginando Jairo: meu Deus, vamos embora, Jesus, minha filha está doente, ela está morrendo. E é exatamente isso que acontece. Quando eles chegam lá, a filha de Jairo tinha morrido. Imagina a cabeça de Jairo. Ah, Jesus, se a gente tivesse chegado mais cedo. Jesus só virou para ele e disse assim: não temas, crê somente. Lembram de Lázaro? Quando Jesus chega, a irmã de Lázaro vem chorando e diz assim: ah, Jesus, se o Senhor tivesse chegado mais cedo um pouquinho. Ele fala assim: calma, Lázaro, vem. Essa mulher não era a primeira que tinha passado por uma provação de sua fé e perseverança. Em todas as outras situações, circunstâncias, Deus, Jesus, responderam. Isso não quer dizer que automaticamente seremos respondidos em todos, porque Jairo depois morreu, a filha de Jairo depois morreu, eles não foram eternos. Mas Jesus precisava, naquele momento, mostrar e ensinar com algumas coisas bem práticas, que as pessoas podiam confiar em seu poder, de que ele tinha um poder realmente. O que seria mais fácil? Que as pessoas acreditassem que ele era o Filho de Deus, curando um doente ou ressuscitando uma pessoa morta.
Como trabalhar o caráter e a fé de um homem que tinha vacilado um monte de vezes, ele e a sua mulher, como Abraão e Sara, que tiveram que esperar 10 ou 12 anos para que o menino nascesse. Talvez você esteja na mesma situação. A situação de ou não obter resposta. Ou quanto mais você ora, como diz o outro, né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, um negócio assim. Aí é que está. Olha o que Jesus responde então à mulher. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Impressionante, porque o caráter generoso de Jesus é tão grande. Tão grande. Essa é uma característica impressionante. Porque ele está dizendo que a fé, que é exatamente um dom de Deus, a Bíblia diz que fé é uma dádiva que nós recebemos de Deus. Ele fala para a mulher, a sua fé. Ele não faz aqui um compêndio teológico dizendo, olha, a fé que meu pai te deu é grande. Ele está dizendo para uma mulher fora de Israel, na frente dos discípulos, que a fé é capaz de mover o coração de Deus. Essa é a lição. Jesus está dando uma resposta para ter exatamente uma réplica. Ou será que Jesus não conhecia? A palavra diz em outras várias situações que Jesus conhecia a intenção do coração das pessoas que estavam à sua volta. Será que Jesus não sabia que aquilo ia acontecer, que aquela mulher teria a sua resposta, a sua bênção? Será que ele mudou de ideia? Será que ele se perverteu por ter dado essa palavra dura e Ele se contradiz, porque ele diz que o que contamina o homem é aquilo que sai. Ele dá uma resposta chamando uma mulher de cachorrinho. Não. Jesus é como diz na expressão, né? Ele levanta a bola para aquela mulher cortar, né? E a sua intenção não é só curar a mulher, como curar o coração dos discípulos, porque os discípulos tinham que entender que o Evangelho era para todos e não só os da casa de Israel. Qual é a sua situação? Você está correndo atrás de Jesus, dizendo, tem compaixão de mim? Ou você já está na frente de Jesus, como essa mulher, e como Davi, que no Salmo 22 diz o seguinte, até quando, Senhor, esquecerás de mim? E não ouvirás a voz do meu clamor. Não sei onde você está. O que eu sei é que o coração de Deus arde em amor por você. E se você, como filho, pedir pão, ele não vai dar pedra. E que ele já tem feito tanta coisa por você, basta abrir os olhos e ver que ele já tem sustentado, mesmo no período mais difícil da sua caminhada. Não deixe de adorar, não perca o caráter humilde de aceitar as respostas e o silêncio de Jesus na hora que eles vêm. Mas permaneça alimentando a sua fé. Como? Olhando para o que ele já fez e olhando para o que ele tem feito. Isso é um coração grato.